Mané, se tu tá no primeiro ano do ensino médio, o primeiro assunto que tu vai estudar com certeza vai ser mecânica e os fundamentos. E calma, tá? Mecânica em si não tem nada a ver com arrumar carro e essas paradas aí, tá ligado? Calma, não é essa mecânica que tu vai aprender. A visão da mecânica que eu vou te passar é a que estuda o movimento e comportamento dos cordas. Resumindo, tudo que se mexe, né? Estuda as coisas que se mexem aí, tá ligado? É essas paradas aí. Vamos começar por um exemplo bem básico. Presta atenção nesse tijolinho aqui, tá? É, o tijolinho. Leva em consideração o que o seu coraçãozinho diz aí. Obviamente, seus instintos naturais de ser humano diz: você não nos deu o valor do movimento ou o valor da força, logo o bichão tá parado. Nossa, e se é esse o problema, eu coloco 5 N de força aqui, pô, não tem problema, tá? E agora, o que tá acontecendo aqui nesse bagulho? Obviamente, como você é um ser humano com um senso comum bem bosta, aposto que tá doido pra dizer que ele vai se mover pra esquerda porque a força tá pra esquerda. Irmão, tu acabou de cair na falácia da mais pura pica louca da história, mano. Então, tipo, esquece essa merda aí, vamos desconstruir essa porra aos poucos, mano. Pelo simples fato, mané, porque movimento não depende de força. Movimento e força são coisas totalmente diferentes, são grandezas que sim têm uma ligação, mas não são a mesma coisa. Tá, pega esse exemplo do quadro aqui, que eu gastei dinheiro com esse quadro, então eu vou ter que usar. Suponhamos que você tá jogando bola e você chuta essa bola. O que vai acontecer nesse caso? Beleza, vamos levar em consideração que você tava cobrando uma falta de pênalti. A bola tava em repouso, sem movimento, sem nada ali, tá ligado? E na hora que você chutou, você ocasionou uma variação de movimento na bola. Ou seja, de repouso passou a ter um certo tipo de movimento, tá ligado? Mas não necessariamente a força acompanhou a bola, ela só apresentou força no começo, porque você ocasionou uma variação de movimento no início do evento, tá ligado? Essa força não vai prevalecer até o fim, até porque o movimento ele vai se retardando por causa de uma pá de fatores, tá ligado? Tem força de arraste, enfim, tem uma parada de coisa que faz com que a bola pare e retarda, tá ligado? É movimento, é essas paradas aí, mano. Mas espera aí, eu sei que é um pouco dolorido desconstruir essa coisa que força e movimento são coisas diferentes, mas eu vou te explicar rapidinho o porquê. A física aristotélica, ela prisa bastante o senso comum. Então, basicamente, o que você tem na sua cabeça atualmente é o senso comum, ou seja, a física de Aristóteles, mais conhecido por mim como a física maconheira de merda. Se bem que não é tão merda assim, porque Aristóteles era foda. Mas enfim, são situações, tá ligado? Que o senso comum, às vezes, ele não necessariamente vai se comportar como a natureza se comporta, tá ligado? Então desconstrói isso aí. A natureza não depende dos humanos pra poder ter as suas próprias regras. Anote isso na cabeça aí, mano, que vai ser importante. Pelo pouco que eu trouxe, dá pra você ter uma noção que a física, ela não é só números, cálculos, fórmulas, não. Ela vai um pouco mais além disso. A gente pegou em 5 minutos, já conseguiu abordar uma pá de tema. O que a gente pode fazer agora? A gente pode recapitular algumas coisas e, sei lá, fazer uns pontos assim, pá, e deixar o bagulho mais frisado, né? Enfim, vamos lá. 1. Força não depende de movimento, ou seja, força e movimento são coisas diferentes, tá ligado? Coloque na sua cabeça aqui: 1. Força não depende de movimento. 2. 2. Um objeto se mantém constante quando não há forças atuando sobre ele. Tá, eu vou explicar isso aqui um pouco mais calmo. Seguinte, se você chutar a bola, você vai mudar a variação de movimento, certo? Se a bola tivesse a 30 km... Não, pera, buguei aqui. Você aplicou uma força sobre ela, então ela tava de certa forma constante, tá ligado? Não alterava o valor dela até que você chutou a mesma. Então 2, um objeto ele se mantém a mesma coisa quando não tem nenhuma força atuando sobre ele. 3, que eu acho a mais importante, tá ligado? E se você não achar, eu só lamento. O universo não funciona de acordo com o seu senso comum. Não funciona. Não. Porque a lógica humana não tem nada a ver com a lógica da existência de bilhares e bilhares e bilhares de anos, tá ligado? As leis da física a gente não tem como definir por apenas o senso comum, tá ligado? Então esquece essa ideia torta aí e vive, cara. E vive.
Pra gente poder começar a entrar em vetores e ter tudo a base da hora assim, a gente precisa primeiro entender tudo esse processo que eu expliquei até agora. Tudo isso aqui que eu falei. Então se você não entendeu, é só voltar aí e assistir de novo que garanto que você vai entender. Até porque tá bem simples de entender, né? Introdução a vetores. Eu fiz um vídeo sobre vetores há alguns meses, só que não estava tão bem detalhado, foi um bagulho bem por cima, então vamos corrigir algumas coisas aqui. Quando a gente fala de vetores, a gente fala de grandezas escalares e vetoriais. Grandezas é o nome dado para a gente mensurar a propriedade de um fenômeno. Tá, falando da minha maneira, seria para mensurar o bagulho de vetor, tá ligado? O bagulho todo lá, caralhado lá. As escalares serão aquelas que só com um dado a gente consegue ficar ligado sobre o que tá se tratando, mano. Como por exemplo, a temperatura. Hoje tá fazendo 30 graus Celsius aqui em São Paulo. Na real tá fazendo acho que menos 18, alguma coisa assim, tá frio pra caralho. Mas enfim, mano. Massa, aquela caixa pesa mais de 30 quilos, tá ligado? Lembrando que peso e massa são coisas diferentes, mas a gente tá falando no linguagem popular. A energia também, pra quem não sabe, ela é escalar, já que a gente pode compreender o que algo nos pede com um único valor, tá? Já as grandezas vetoriais, elas necessitam de algo a mais, tá ligado? Precisa de um valor a mais. Com certeza as grandezas vetoriais confundem um pouco mais a cabeça do jovem, só que ela é mais simples ainda, porque diferentemente da escalar, a vetorial, a gente precisa de módulo, direção e sentido, que é no caso da velocidade, aceleração e força. Um carro tá, sei lá, não sei, velocidade de carro, foda-se, a 80 km por hora. Mas em qual sentido? Qual a direção? E antes que vocês acham que sentido e direção são as mesmas coisas, embora aparecer, de forma simples para tu entender, direção é determinado por uma reta que, dependendo do seu ponto de observação, pode ser vertical ou horizontal. Já o sentido, ele tá diretamente ligado com a orientação da parada que tá se movendo, ou seja, o movimento da força, blá blá blá, aplicada aonde. Só que essa parada de direção, sentido, é bem complicada em vetor, pelo menos um pouquinho chata, porque não necessariamente um corpo pode ter sentido, modo, direção iguais. Isso pode variar de caso para caso, ou seja, ele pode estar numa direção, só que em sentido oposto. Resumindo, para não ficar tão complicado, vai depender do ponto de observação. Então, tudo vai variar um pouco. Não necessariamente direção e sentido estão em lugares iguais, tá ligado? E ficou mais claro assim. Só que, como vetores é uma matéria que é um pouco abrangente e em questões de vestibular e concurso cai bastante, a gente tem operações com vetores, soma e subtração com vetores, multiplicação com vetores, dá pra gente fazer tudo com vetor, tá ligado? E, mano, são umas coisas que a gente precisa entender, que não é só decorando fórmula com o seu professor que você vai conseguir entender, sacou? Multiplicação por escalar, tu tem que ficar ligado com o vetor porque ele pode alterar o tamanho e ele pode inverter o seu sentido. Como assim, mano? Não tô entendendo. Dependendo da geometria do problema e da análise que você fizer, você vai conseguir ver uma certa diferença. Eu vou colocar aqui um exemplo simples. Tá vendo essa reta? Tudo com direção e sentido voltado para a esquerda. Vamos chamar ela de B. Eu posso falar que essa reta é um caminho, tá ligado? E que vale 2 metros. E eu posso falar que uma pessoa retrocedeu em sentido oposto à metade dela. Logo, eu tô fazendo uma redução da reta pela metade. Então, no caso, eu tô fazendo uma subtração de distância, mais ou menos assim. Então, no caso, eu tô fazendo uma operação. Um outro exemplo aqui. Eu posso falar também que se a pessoa percorrer o dobro dessa distância, ela vai ter uma distância final de 4, já que o valor inicial era 2. Então a gente está fazendo uma outra operação com vetores, que no caso a gente está dobrando o valor de B. Então no final tudo vai depender da distância, tá ligado? A distância vai influenciar em tudo. Só que sempre tem um porém, não é limitado a quantidade de reta, a quantidade de caso. A gente pode ter a reta A, B, C, que vai influenciar no nosso resultado final. Volto a repetir, tudo depende da geometria do problema, como esse caso aqui. Para eu poder unir os vetores, eu tenho que colocar eles em que o modo que a origem de um coincide com a extremidade do outro. Então, basicamente, se eu colocar A, B, C, a gente pode analisar que todos estão coincidindo com a bunda um do outro.
Então, meu nobre, eu acho que é isso. O intuito desse vídeo foi ser um pouco mais simples, para vocês poderem realmente entender os fundamentos. Claro que tem vetor resultante, muitas outras coisas, mas o intuito é você pegar o básico, para quando vocês for trabalhar com fórmulas, vocês não ficarem encucados. Eu sou Gomex e fui!